Vamos dar uma olhada no contraste e a mesma desobediência, mas no sentido de contraste. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios 1, 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Então nós vimos aqui que Deus havia dito, que o Senhor havia dito para eles, para que eles se espalhassem, multiplicassem, povoar a terra. Não vamos fazer. Fizeram e conseguiram fazer uma coisa só. Ajuntaram como um só povo, com o mesmo parecer, ficaram ali, ó. O Senhor teve que para sair e espalhar. No tempo que nós estamos vivendo, dispensação da graça, nós vemos que o desejo do Senhor é que todos, porque esse versículo aí, versículo 10, não é para os coríntios, como muitos falam, mas isso foi para Coríntios. Não foi para Coríntios, foi para todos os cristãos, não é verdade? Isso é o endereçamento da carta, nós vemos que é para Coríntios e também a todos, em todo lugar. Lê o versículo 1 e 2 aí, por favor. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, Só. aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor, Isso. nosso Senhor Cristo, Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então a carta de Corinto, irmãos, é para nós, não é verdade? Então a expressão do desejo do Senhor, embora é Paulo escrevendo, mas é a palavra de Deus para nós, rogo-vos, irmãos, não é isso que fala o versículo 10? Como é que ele fala aí? Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Que digais todos uma mesma coisa. Não haja entre vós dissensões. então sim, sabe, nós vamos falar o mesmo idioma? Não tem como falar o mesmo idioma. Mas nós podemos dizer o quê? A mesma coisa. Mesma coisa. O que é a mesma coisa? É opinião? Eu acho assim, eu acho tal coisa. Quem que acha igual a mim, então vamos juntar aqui, é isso? Não. Segundo as Escrituras, que todos nós falássemos a mesma coisa e que não houvesse divisão ou dissensão no meio dos cristãos, para dividi-los. Unidade. Funcionou? Aí assim, ajunta, espalha. Não, nós vamos juntar. Porque hoje, normalmente se fala isso no meio do cristianismo. Mas isso que vocês acham, que você pensa, é muito bonito, né, isso aí. Mas é impossível. Isso é impossível. Se fosse ao contrário, seria possível. É verdade? Então, irmãos, divisões, né, isso que nós vemos dentro da profissão cristã, isso não é da vontade do Senhor. Isso aconteceu por vontade humana. Isso é o homem que fez divisão, separação, e como tudo isso leva o nome de Cristo, então para ele está tudo bem, ele acha que está tudo bem. Por levar o nome do Senhor, acho que o Senhor está provando tudo isso aí. Não está provando, não. Tá? Então vamos lá. Então nós vamos ver depois sobre idiomas, né? Que são as línguas. Vamos passar para frente, acho que aqui nós vamos até passar para frente, viu? Essa época aí, ó. Promessa. Só lembrar o seguinte, que promessa. Isso aí é o capítulo 12 em diante de Gênesis, tá? Capítulo 12 em diante. Capítulo 12 em diante de Gênesis. Vamos mais devagar. É o chamado, ou chamamento de Abraão de uma pessoa, porque até então, Deus estava tratando o mundo como um todo. O povo como um povo só.
Só que agora, a partir do capítulo 12, Deus agora está expressando algo novo. O que é? Fazer um povo para si. Não é escolher, é sim fazer um povo. Ele não é escolher dentre as nações um povo para ser seu. Ele ia fazer um povo para si. E o Senhor fala isso, que ele fez o povo. Ele formou e fez o povo para si. Então ele chama Abraão, na época Abrão, né? Chama ele para fazer desse homem essa nação. Que nação que seria? Israel. Então, o chamamento de Abraão, irmãos, não tem a ver nada com igreja. Tá? Nada a ver com igreja. É para Israel. Tá? O assunto aqui começa a história de Israel. É o chamado de Abraão para formar Israel. Só que é o seguinte, o que nós temos, que nós vamos chegar depois para ver, é que todas as promessas que foram feitas a Abraão, na verdade, tocava ao descendente dele. Lê esse versículo, Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Isso, olha que interessante. A outra fala posteridade. Então, mas é o descendente. Ele não fala que as promessas feitas a Abraão foram feitas, né, as promessas, à sua descendência, os seus descendentes, e sim ao descendente, que é Cristo. Tá? Olha que interessante. Isso nós vemos que é muito solene, né? Nós pensarmos isso, que todas as promessas elas tocavam a uma pessoa, que é Cristo. Então, todas as promessas tocam a Cristo, certo? Deixa eu marquei aqui, então, as promessas foram feitas ao seu descendente. Só que é o seguinte, como nós... Bom, vamos ler um versículo para entender isso aí. Efésios capítulo 3, sobre o nosso tempo, a nossa dispensação que vivemos. Vamos ler Efésios capítulo 3, versículo 1 até o versículo 8. Por favor. Até o versículo 8. Ou até o 10. Lê com atenção, irmãos, para poder entender a escritura, ajudar a entender a escritura, né? Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado, pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando leres, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Certo. Estava escondido aonde que fala aí? Escondido essa dispensação da graça que foi dada a Paulo, estava oculto em Deus. Tá, irmãos? Então, isso aqui não pertence à igreja.
falando outra vez, as promessas não pertencem à igreja. A igreja era algo que estava oculto em Deus, não estava oculto no Velho Testamento, estava oculto em Deus. Ou seja, a dispensação da graça que nós vamos ver é algo que estava, falando outra vez, oculto em Deus, como Paulo fala aí. E dispensação, quantas dispensações existem? Não precisa ter medo de errar não, viu, irmão? 3. Oi? 3. Quais são? Passa para o outro. Dispensação da lei, Lei, mistério, da graça, a graça, e a dispensação Plenitude do milênio. é, Isso, milênio. Os demais são tempos, são eras, né? E, porque tem gente que fala assim, 7 dispensações. Não é, tá? Até eu já meio que tenho essa mania de falar 7 dispensações. Até o Bruce também tem mania de falar isso aí. E daí, bom, vamos corrigir, né? Que na verdade são 3 dispensações. Porque dispensação, ela está associada a uma ação de Deus direto com o povo. Não é, vai falar outra, não é aliança, é dispensação. As demais são tempos, são eras, tá? Então, a dispensação da graça de Deus, ela não toca as coisas de Israel. Aqui sim toca as coisas de Israel. O que nós temos hoje é que nós, olhando pelas Escrituras, olhando para trás, nós encontramos o quê? Figuras, né? Figuras da igreja, por exemplo. No Velho Testamento existem figuras, hoje nós aqui olhando para trás, existem. Isaac, quando foi tomar Rebeca, lembra? Figura o quê? De Cristo, a igreja. Adão e Eva, Cristo, a igreja. Enfim, várias passagens. Aí, Gênesis 22, 17, lê aí, por favor. Falando de Abraão ainda, nas promessas. Gênesis 22, 17, por favor. que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Todo mundo achou? Lê o versículo outra vez, irmão, agora que está amadurecendo. Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente. Ele está falando para quem ele? Para quem que ele está falando aí? Para Isaac? Não. Abraão. Isso. Isso. Para isso a semente. Isso. Como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá os seus inimigos. Isso aqui é ele está falando da grandeza que ia ser, da multiplicação que ia se tornar uma coisa incontável, não é isso? No sentido incontável. Só que ele fala duas coisas aí que nós hoje entendemos. O que é que ele fala aí? Estrelas. As estrelas do céu e da areia no mar. Ou seja, o povo celestial e o povo terreno. Porque Abraão foi o pai da fé. E dele sairia também quem? O descendente. Quem que é o descendente? Que é Cristo. Né? Mas eles olhavam assim. Só que quando o Senhor morreu, o Senhor deu a vida dele, da morte de Cristo, na verdade, ele morreu para o seu povo, só que quando o Senhor deu a vida dele lá, tinha o quê? A dispensação da graça que estava oculta, que veio após a sua morte, fruto da sua obra na cruz. Nós vamos chegar à dispensação da graça, nós vamos falar isso um pouco. Então é fruto de Cristo também. Então, falando outra vez, quando nós olhamos para trás, nós encontramos o quê? Figuras e anúncios de coisas do porvir, mas não que falam direto da igreja, isso não tem. Então isso foi com Abraão. Só que é o seguinte, Abraão e os seus descendentes deveriam ficar na terra da promessa.
Mas eles foram parar lá no Egito, que é a história começando pela rejeição de quem? De José. Tá? Então Deus teve que ir lá, intervir e tirar eles. Vamos lá, próximo. Lei. Depois que Deus vai lá, tira o povo do Egito e etc e tal, pega esse povo, o povo hebreu, para levá-los à terra da promessa, para que eles tomem posse da terra da promessa, sem, irmãos, sem condição, ou seja, incondicional. A promessa falou, o Senhor tem dito para Abraão que ia fazer tudo, para Isaac, para Jacó, que ia fazer tudo sem lei, por graça. Mas eles, quando posto à prova no deserto, já ali no deserto, teve que ter o quê? Lei. Porque o povo pediu lei. Não que Deus veio. Deus ia dar por graça. Então a lei, na verdade, veio não porque o povo ia ser uma maravilha, que até guardar a lei eles iam. Não, a lei veio para provar que realmente o homem não guarda a lei nenhuma. Né? Que o homem é contraditório a Deus. A história do homem é que nós vimos agora. Deus fala, faz, não faço. Não faz, faço. Então a lei, ela veio para provar que realmente é isso que Deus fala, faz, eu não faço. Não faz, faço, e assim vai. Esse é o homem, né? Então a lei foi dada. A lei, sim, foi um pacto de Deus com Israel. A lei, tanto a promessa como a lei, está relacionado diretamente com Israel. Israel é o povo terreno de Deus. Povo de Deus terreno. Então, a lei toca a eles. Embora todos os tementes a Deus viam que a lei era o pensamento de Deus, eram os princípios de Deus, mas se não fosse misericórdia, eles não guardariam lei. Deus, por escolher esse povo, que tirou lá da terra do Egito, né, para levar para a terra da promessa, Deus, por eles agora serem povo de Deus, Deus ia fazer o quê? Habitar no meio deles. Coisa que outrora não tinha. Agora ele ia habitar. Só que ele ia fazer o quê? Quando entrares na terra da promessa, isso é Deuteronômio capítulo 12. Quando entrar na terra da promessa, eu vou escolher um lugar, uma cidade, para ali fazer habitar o meu nome. É para ali que levarei as vossas ofertas, os vossos votos, é ali que haverá lugar de adoração, e não podereis em qualquer lugar adorar, vou ter que ir lá, e no fim ele começa a falar do lugar de adoração que ele ia escolher. Onde que seria esse lugar que foi escolhido depois? Onde foi, Anderson? Jerusalém. Né? Jerusalém, que era Jebus, de primeira cidade de Jebus, ela se tornou Jerusalém. Foi o lugar escolhido pelo Senhor, por Deus. Bom, depois eu falo do Senhor e Deus, né? Que Jerusalém era o lugar que ele escolheu para ali fazer habitar o nome dele. E ali ele deu a Moisés. Lembra que no início, quando Moisés estava lá no deserto, Moisés subiu no monte. Que monte foi esse? Sinai. Subiu no monte Sinai e lá Deus deu a ele a lei. Outra vez, não somente os 10 mandamentos, deu toda a lei para ele. Tudo que tem que ser feito as medidas do tabernáculo, no caso ainda era o tabernáculo que estava no deserto, né? Depois seria o templo. As medidas, como que ia ser feito, com ouro, tal, madeira, enfim, tudo foi dado a ele, e ele desceu do monte para levar para o povo de Israel aquilo que Deus tinha dado para ele. Depois ele é chamado o apóstolo da lei. Isso era Moisés. Falando outra vez, ele subiu no monte aqui, no mundo, aqui na terra, lá ele recebeu todos os mandamentos de Deus
no monte para um povo da terra. Quem que é o apóstolo da igreja? Paulo. Que monte que Paulo subiu para receber o apostolado dele? Terceiro céu. Foi? Terceiro céu. Ele foi arrebatado ao terceiro céu, não aqui, ao terceiro céu. Lá ele recebeu tudo aquilo que pertencia a esse tempo aqui. Como Moisés subiu lá no monte e desceu com tudo, Paulo também desceu com tudo que pertencia a esse tempo aqui. Nada foi pego aqui nesse mundo. Deus, melhor dizendo, o Senhor não emprestou nada de Israel para pôr na igreja ou coisa parecida. Da promessa, por isso que eu falei que promessa não tem nada a ver com igreja, nem promessa, nem lei, nem nada. Paulo recebeu tudo chamado dispensação da graça, não é continuação da lei, não é continuação de judaísmo, não é continuação é algo completamente novo que nós vamos ver, tá? Então aqui era coisa para esse mundo aqui. A lei foi dada para Israel, não é para o mundo, para Israel nesse mundo aqui. A lei não levava ninguém para o céu. Verdade? A lei não levava ninguém para o céu. Bem claro isso aí. Se um homem vivesse e cumprisse a lei, obedecesse a lei, ele ia viver eternamente. Aonde? No céu? Aonde? Aqui. Se alguém pudesse guardar a lei, por isso que fala assim, aquele que guardar os meus mandamentos, por ele viverá. Por isso, irmão, vocês lembram? Vamos ler um versículo. Por exemplo, Lucas 18, 18 e 18. Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Tá bom. E ele saiu triste, né? Porque era Triste, que era muito muito rico. louco, muito rico. Ô mestre, o que eu tenho que fazer para que aí? O que está escrito aí, Paulo? Herdar. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que o senhor respondeu? O senhor respondeu para ele. O que o senhor responde para ele? Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não honrarás teu pai e tua mãe. Isso é. Como é que pode isso aí, né? Se perguntar para o senhor o que vai fazer para herdar a vida eterna, o que o senhor faria? O que você acha, por assim dizer, o que o senhor deveria ter respondido para ele? O que ele fala dele em João, no Evangelho de João, da vida eterna? Fala mais alto para nós aqui. Ele é a vida eterna. Ele é a vida eterna. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. E o jovem chegou para ele: o que eu vou fazer para ter a vida eterna? Sabe os mandamentos. O que é isso? O senhor está falando nada mais isso aqui. Quem que era ele? Quem que é esse jovem aí? Quem que era ele aí que fala? Príncipe do quê? Os judeus. Era um dos principais judeus ali. Então ele perguntou: o que eu tenho que fazer para viver para sempre? Não é a vida eterna conforme nós conhecemos. Como é que eu faço para ter a vida para sempre? O que o senhor falou para ele? A lei. Se você guardar a lei, você vai viver para sempre. Essa vida aí não é vida eterna conforme em João. É a do judeu. Porque o que ele viu? Que ninguém passava, morria.
Todos morreram. E ele falou, como é que eu vou fazer para viver para sempre, Senhor? Bom mestre, deixa eu ir. O que eu faço para viver para sempre? É a lei. Não é como foi dito aqui, ó. É aqui. Aquele que guardar os meus mandamentos, por ele viverá. E daí ele falou, mas tudo isso eu tenho observado. Não tenho observado. Se tivesse observado, estava vivo. Então, o senhor, daí o senhor fala dele para ele. Então, o senhor vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Não quer nada dele. Depois você vem e me segue. Daí você vai ter um tesouro aonde? No céu. Tira ele desse patamar aqui. Daí que ele faz? Vai embora. Por que ele vai embora? Ele era avarento. Não é isso? Ele sai triste porque ele era avarento. Ele não ia dar nada para ninguém, não. Então você vê que a lei, para ele, quando ele falou aqui que eu tenho observado tudo isso desde a minha mocidade, mentira. É mentira, porque ele era avarento. Então, só estou dizendo isso, que não devemos confundir o viver para sempre com vida eterna, conforme o nosso conceito de vida eterna. Tá? Então, quando se fala de vida eterna no conceito nosso, crê no Senhor Jesus e será salvo. Né? Ter vida eterna é ter Cristo. Então, não faça confusão, porque eu digo isso porque as religiões que guardam a lei aí, né, que são os sabatistas, pegam essas coisas, Jesus falou que tem que guardar a lei, ó. Tá falando com o judeu, né? O judeu ele ia falar, ele não ia falar outra, exceto quando tocava-se com respeito ao céu. Porque lei, irmão, falando outra vez, lei é para a terra. Lei não salvava ninguém para o céu. Ou seja, não levava ninguém para o céu. Mantinha a terra. No entanto, o milênio, o Senhor virá não para fazer com que eles vão guardar a lei. Eles, por graça, vão viver, porque Cristo vai estar presente, e eles vão estar o quê? Debaixo do regime da lei, porém, por graça, é que eles vão viver, porque Cristo também. Bom, na época da lei, aconteceram algumas coisas de fundamental importância para nós, que nós vamos ver agora. Muitas coisas aconteceram, que daria para falar do cumprimento da escolha de Jerusalém, etc. e tal. Tem muita coisa para falar. Falar outra vez, irmão, só guarda esse detalhe, que para eles o lugar de adoração era Jerusalém. Lembrar, irmãos, que desde o início da história do homem nunca existiu dois lugares de adoração ao mesmo tempo. Deus esteve em Silo, em Betel, não é isso? Onde mais que ele teve? Silo, Betel, bom, em vários lugares, mas cada um no seu tempo. Daí ele foi para onde? Para Jerusalém, só que agora com um povo remido. Então ele se põe no meio dele, escolhe o lugar, é ele que escolhe o lugar e põe o nome dele ali. Não poderiam adorar em outro lugar, exceto em Jerusalém. Então, irmãos, pensamento de Deus nunca foi dois lugares. Sempre foi um lugar de adoração. Vamos lá. Bom, olha que interessante. De Adão até o nascimento do Messias, 4.000 anos. Em Israel, as 12 tribos de Israel e os seus serviços. No caso, serviço sagrado, veio de quem? Que tribo que foi? Serviço sagrado? Levi pegou o serviço sagrado e foi dividido o sumo sacerdócio, tá vendo? A família de Arão, seus filhos, que tomou o caráter do sumo sacerdócio. E depois
Então, eles pegaram a questão dos serviços sagrados. Aqui, enquanto eram os tabernáculos, tá? Que eu coloquei aqui no tabernáculo, tem os cuidados das cortinas, das tábuas. E de Judá saiu a família real. E de Jessé foi tirado Davi. Né? Foi a família real. José foi substituído por Manassés e Efraim, que eram filhos de José, não filhos de Jacó. José, quando esteve no Egito, lembra? Ficou lá no Egito. Ele teve 2 filhos lá com a como é que vai chamar a esposa dele? Então, teve 2 filhos com a esposa que ele teve lá, que ela era filha de um sacerdote lá no Egito. Né? E ele teve esses 2 filhos, Manassés e Efraim, que entraram na contagem dos filhos de Israel. Vamos lembrar que o Senhor não poderia ser sacerdote, porque ele era da tribo o quê? De Judá. A tribo de Judá não é sacerdotal, é real. Tribo de Levi, sacerdotal. E o Senhor não poderia. Estou falando porque uma hora vocês pegam Hebreus, dá uma lida em Hebreus que ele vai falar isso aí, que o Senhor não poderia ser sacerdote porque ele era da tribo de Judá. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? Bom, então a lei. Nós já falamos da lei, viu? Perdeu a lei. Então aqui, ó, vamos falar algo interessante. Ó. Fundamentais coisas que nós devemos saber. Davi foi escolhido o rei. Né? O primeiro rei escolhido pelo Senhor, não foi ele ou não? Segundo o Senhor, foi Davi. Porque quem foi o primeiro lá eleito? Como é que chamava ele? Saul, eleito segundo o pensamento dos homens. Davi, eleito segundo o pensamento. Deus, na verdade, não queria rei nenhum. Eu sou o vosso rei. Quando eles pediram, nós queremos um rei como as demais nações, o Senhor se entristeceu por eles quererem ser iguais às demais nações. Igual às demais nações. Porque ele era o rei. Mas então que ele escolhesse um rei, escolheram Saul, segundo o olho humano, um homem alto, sobressaía, forte, então tá bom. E daí o Senhor escolhe Davi. Davi reinou? Se ele reinou, Davi reinou, chegou a reinar, porque enquanto Saul esteve lá no trono, Davi não tomou posse do trono. Ele não quis tomar posse do trono, certo? Ele falou que ele não tocaria, inclusive, no ungido do Senhor. Ele deixa com que Saul reine. Depois que Saul morreu, daí ele reinou. Inclusive, a época que Saul estava reinando, a vitória de Davi era fugir. Tá? Então lembre-se disso, pense bem nisso aí. A vitória de Davi consistia em fugir e não em vencer. Depois que Saul morreu, depois que Saul morreu, daí Davi vai para tomar posse do reino. Só que ele fica pouco tempo, e quem toma posse do trono dele? Quem que toma posse do trono de Davi? Vocês já leram? É um dos filhos dele, mas o nome eu não me recordo. Jeroboão. Tem uma pistolão. Então foi quem? Salomão, que passa a reinar no lugar de Davi. E Salomão foi um rei sábio, um rei de muita riqueza, ao ponto tal que reis vinham ver o reinado dele, de ver a sabedoria, de ver a ordem, de ver tudo que havia no reinado de Salomão. Davi, falando outra vez, viveu uma época de rejeição, certo? E Salomão, o seu filho, uma época de glória, ao ponto tal de se destacar. Inclusive a riqueza de Salomão
pode pegar o maior reinado que o maior país que tiver de dinheiro, Salomão tinha mais do que, por exemplo, a suposta riqueza dos Estados Unidos, suposta riqueza que os Estados Unidos ostenta ter, o Salomão tinha muito mais. Então ele era muito poderoso. Só que é interessante, irmãos, na hora que vocês quiserem ver, na hora que ele é eleito para ser o rei, ele vai e ora a Deus para que Deus concedesse para ele sabedoria para como governar aquele povo que era povo de Deus. É o teu povo. Então me dê sabedoria para que eu possa guiar esse povo no teu caminho. Então, ele só pede isso na oração dele. E o Senhor fala assim: visto que você não pediu riqueza, não pediu poder sobre os seus inimigos, então você apenas tem por aquele, ou seja, ele tem um coração de pastor, na verdade, né, para governar o povo. E eu vou te dar tudo isso: sabedoria, riqueza, poder sobre os inimigos. Daí ele põe Salomão no topo das nações. Inclusive, Israel foi eleito para ser cabeça de todas as nações. Na verdade, Israel era para ser cabeça de todas as nações. Só que, baseado na lei, eles teriam que ser provados por isso. Eles teriam que ser provados por isso. E como nós vimos, pela lei, ninguém podia ser justificado, ou então, pela lei, eles não iam conseguir ser cabeça de todas as nações. Eu estou dizendo isso porque quando o Senhor elegeu o povo, ele fala assim: se andares os meus caminhos, obedecer meus mandamentos, coisas e tal, eu te colocarei por cabeça das nações. Se, porém, andares segundo os ídolos do mundo e segundo a desobediência, não sei o que, sereis o que? Cauda. Tá? Então, aqui nesse ponto, na lei, então, aqui até o Salomão, ele foi ascendente, ele estava naquilo que Deus queria realmente. Cabeça de todas as nações, um rei temente a Deus, enfim, estava tudo maravilhoso. Só que Salomão reina 40 anos e passa o trono ao reinado dele. Inclusive ele, até moralmente, ele cai. Né? Salomão ele cai. E quem que herda o trono de Salomão? O filho dele. Como é que chamava o filho dele? Irmão. Tuderão, né? Vamos lá. Foi Roboão. Foi Roboão. Só que Roboão, na hora que ele toma o trono, ele queria ser meio mão de ferro, né? Braço de ferro, sei lá como é que fala isso aí. Ele queria ser muito duro. E foi aconselhado para ele não fazer isso. Só que numa dessas, Jeroboão, que tinha fugido, que ele era esquerda da coisa, ele estava foragido, e daí ele vem, toma para ele, Jeroboão, ele toma para ele 10 tribos de Israel, que eram 12 tribos, não era isso? 12 famílias. Ele toma 10 tribos e leva após ele para Samaria e coloca lá em Samaria um centro, um ponto de adoração. E ele coloca lá o que para ser adorado? 2 bezerros de ouro. Né? Ou seja, ele estava sacramentando a idolatria que Israel já conhecia. Porque eles adoraram o bezerro de ouro. Foi 2. E Roboão fica com a tribo de Judá e Benjamim. E daí ele pega e ajunta e passa um proclamo para que se ajuntasse para pelejar contra Jeroboão, para que Israel não sofresse essa quebra que teve.
o Senhor não permite. Manda deixar como está. Daí fica dividido Samaria e Judá. Daí que começa na história, por na hora que vocês lerem, não se confundam, porque existiam os reis de Israel e os reis de Jerusalém. Entendeu? Havia os profetas de Israel e os profetas de Judá. Estava realmente dividido o povo. E daí levantava um rei que temia o Senhor, não sei o quê. Depois levantava outro que levantava os altares e os ídolos e não sei o quê. Aí levantava outro que desfazia o que fez, então ficava aquele vai e vem, e o Senhor paciente. Só que chega uma hora que o Senhor manda o rei da Assíria, lá em Samaria, e leva cativo todas aquelas 10 tribos que estavam lá. O rei da Síria toma tudo e leva cativo para a Síria. Logicamente ficaram surtidos lá, né? Alguns ainda, né? Mas, e daí que ele faz? Daí ele pega gentios e leva para morar nesse lugar aí, em Samaria. Daí eles passam a morar lá, gentios, no lugar que estava o povo de Deus, o povo de Israel. E começa umas pragas no meio deles. Eu estou abreviando a história, tá? Começa umas pragas no meio deles, e daí é perguntado, mas o que está acontecendo? E é dito, o povo que estava aqui é um povo que temia Deus. Então é isso que está acontecendo, está vendo essa praga, porque o povo temia Deus. E o que nós vamos fazer? Chama o sacerdote deles lá para ensinar o povo aqui a temer Deus também. Chamaram sacerdotes, ensinaram aquele povo que estava lá a temer a Deus. Guardar, num certo sentido, os rituais da lei, não sei o que, e tal. Então o povo, o que eles faziam? Eles temiam a Deus, né, por regras, e ao mesmo tempo adoravam nos montes lá em Samaria. E daí que vem o nome os samaritanos. Por isso que os judeus não se davam com os samaritanos, porque eles não eram do povo de Israel, queriam viver como o povo lá em Samaria, meio que guardando as coisas, mas ao mesmo tempo adorando e querendo, reivindicando certas coisas para si ainda, como estando lá no lugar do povo de Israel. Que era diferente, por exemplo, do prosélito. O que era o prosélito? Oi? Perdão, estou. O que é? Você está mais perto, não. Fala. Gentil convertido. Então, o gentil, porque o gentil que tinha temor das coisas de Deus, ele ia em Israel para seguir a Deus, os israelitas recebiam ele. Um gentil era recebido para viver como judeu. E eles passavam a ser chamados de prosélito, porque ele não era do povo judeu. Ele apenas temia a Deus. Apenas quer dizer, ele temia a Deus, e porque olhando na vista do mundo, né, os olhos de Deus, olhando nos olhos de Deus, no mundo, só havia 2 povos. Quais eram? Deus olhando, ele via 2 povos. Quais eram os povos? Isso, era o judeu, que era Israel, né, no caso, e os gentios, que eram as demais nações. Vou ficar cá, senão tropeçar lá nas nações. Então, Deus olhava assim. Então, se algum gentil queria saber sobre Deus, ele ia para onde? Ia para Jerusalém. Lembra no capítulo 8 de Atos, aquele eunuco? Da onde que ele era? Etiópia, né, da Candace. E ele ia para onde lá? Para Jerusalém. Então ele ia lá para Jerusalém, porque lá era o lugar de adoração. E ele, como um gentil conhecedor das coisas de Deus, Jerusalém. Os magos, que não eram 3 magos, nem eram reis magos, né? Aqueles 3 magos, eles vão para onde? Vai para onde? Para Jerusalém. Ele vai lá para Jerusalém buscar saber onde estava o recém-nascido rei dos judeus. Então, quando se falava sobre Deus, sobre Jerusalém, era o centro. Tá? Então,
nasceu aqui o cativeiro das 10 tribos e nasceu aqui os samaritanos. Daí, ficou essa história por um período, tá? Daí outra coisa. Depois, também por causa da desobediência, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele vai e invade Jerusalém e toda a Judéia ali, e acaba com Jerusalém, destrói seus muros, taca fogo nas portas, o templo e tudo mais, saqueia tudo e leva também consigo cativo muitos ali, né, praticamente o povo dos judeus para Babilônia. E lá na Babilônia, daí tem uma história importante para nós entendermos, que inclusive agora é uma das chaves da Bíblia para entendermos a Bíblia. Uma delas, Levítico capítulo 23, nós vamos ver aqui Babilônia, que vai corresponder a 70 semanas de Daniel, Mateus capítulo 13, Apocalipse capítulo 1 e 2, são chaves nas Escrituras que você, entendendo, você vai entender as Escrituras com maior facilidade. Então aqui, esse cativeiro é importante, porque quando Nabucodonosor levou para a Babilônia, ele levou consigo a Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, né, todos aqueles que foram lá cativos. Bom, eu vou resumir para não ficar muito. Nós vamos falar agora 70 semanas de Daniel, bem resumido, mas nós vamos ter que falar um pouco. Daniel, lá na Babilônia, cativo, sendo usado por Deus, inclusive, para interpretar os sonhos de Nabucodonosor, coisa e tal. E ele lendo o profeta Jeremias, já havia os escritos de Jeremias, ele lendo os escritos de Jeremias, ele viu que havia uma profecia do profeta Jeremias, que havia profetizado que o povo de Israel iria cativo à Babilônia. Ia ficar lá 70 anos e depois eles voltariam outra vez. Isso por causa da desobediência. E ele estava lá, na Babilônia. Daí ele vê que por causa da desobediência eles estavam lá. Daí ele se humilha e confessa o pecado dele, porque nós pecamos, nós isso. Ele fala nós, puxa o homem daquele, né? Puxa, né? Temente e tudo. Ele fala nós pecamos, nós desobedecemos, é nós. E daí, então nós vamos ler aqui o que aconteceu com respeito a Daniel da profecia. E essa profecia, se nós entendermos ela, vai ser muito proveitoso. Então vamos dar uma lida nisso aí, por favor. Daniel, capítulo 9. Então vamos lá, Daniel, acharam aí 9. Vamos ler no versículo 24 até o 27, que é o último do capítulo, né? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e fugir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Sabe e entende. Não é isso? Quem que é o teu povo? 70 semanas estão determinadas
sobre o teu povo. Que povo que é esse? É o povo dele, né? Ele está falando de Israel. O judeu, no caso, maiormente para eles ali, né? Eles estão cativos ali. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo para o quê? Dar fim aos pecados, criar a iniquidade, fazer a justiça eterna, seja claro. Certo. Quando que é isso aí? Desde a saída da ordem para edificar. Não. Quando que é isso aí? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo para acontecer isso aí que ele fala. Para dar fim aos pecados, ungir os santos dos santos, e tal. Quando que é isso aí? Entendeu? Ele está falando de 70 semanas para acontecer isso. Milênio? O que é isso aí que ele está falando? Isso aí. Como? Milênio? Certeza? É cativo para o Babilônia? É quando o Senhor vem para o milênio, né? Para instalar o reino, na verdade. Exatamente. Tá certo. Assim, os dois estão certos. Eu estou perguntando se estão. Só para apertar a porta um pouco. Então, ele está falando isso. Para que haja o estabelecimento da justiça, coisa tal, que nós sabemos disso, e ele sabia também, que era o milênio. Para chegar esse tempo, desde ali, ó, ele estava escolhindo, ele falou, para chegar ao milênio, como na nossa linguagem, para chegar, existem o quê? 70 semanas. Tá bom? Certo? Dá para entender? 70 semanas. E essas semanas, não são semanas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 7 dias. São semanas de anos. Lê lá. Levítico. Você lembra, então? 5:8. Notei, né? Então vê lá então, 25:8. É isso ou não? 25:8. Também contarás 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Dá para entender isso aí? Não? Matemática. Lê outra vez, por favor. Também contarás 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. Então, de modo que as semanas se... Isso. Serão 49 anos. Então são 7 semanas de anos. De maneira que as 7 semanas são 49. Então quanto que tem uma semana? Oi? 7 anos. Então é isso que se trata a profecia de Daniel. Então vamos voltar para Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. 70 semanas de anos. Não é isso? Correto ou não, irmão? 70 semanas de anos, tá? Para que chegasse o tempo que da bem-aventurança do povo ali, né? Que seria o estabelecimento da justiça, do reinado e etc e tal. E quando que seria o início desse tempo para chegar ao final? Desde a saída da ordem para edificar. Tá, então vamos ler o versículo, é para entender o que está acontecendo, né? 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe. 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se edificarão, mas em tempos angustiosos. Isso. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações, né, se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, é isso que ele está falando. Quando houvesse a saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, seria o momento
que daria início a 70 semanas. Não é isso que está falando aí, irmão? Dá para entender isso, irmãos? Dá ou não? Não dá, né? Muito silêncio. Dá para entender isso, irmão? Tá dando ou não para entender? Ele está com medo de acelerar. Então é isso aí, ó. Então 70 semanas para chegar no milênio. Não é isso aí a nossa linguagem. Então dessas 70 semanas, quando seria o início das 70 semanas? Vamos outra vez. Quando seria o início dela? Quando saísse a ordem para que fossem para Jerusalém outra vez para restaurar e reedificar a cidade, quando saísse a ordem, começaria, vamos dizer, o cronômetro, vamos chamar assim, das 70 semanas de Daniel. Então tá bom, dá para entender isso aí? Então, quando que aconteceu a ordem para que isso acontecesse? Desde a saída da ordem para reedificar e restaurar Jerusalém. Quando que aconteceu isso aí? Exato, começou com Neemias, né? Esdras cuidou do templo. Neemias, outra vez, Neemias cuidou dos muros de Jerusalém, reedificou a cidade. E ele, falando outra vez, Esdras reedificou o templo e Neemias reedificou os muros. Por que é contado o tempo quando toca a questão da reedificação de Neemias, que reedificou os muros, e não com Esdras? Por quê? Sem separação, não há adoração. Oxe, muito bem, mano. Sem separação não há adoração. Certo? Então ia ser contabilizado o tempo de acordo com a ordem. Então nós vamos ler lá em Neemias capítulo 2. Vamos lá, vamos ler uns versículos aí. Pode ser o versículo 1. Começa pelo 1, por favor. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele. E eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Então aí foi dado a Neemias a ordem para que ele fosse para Jerusalém para reedificar e restaurar Jerusalém. Então aí começa as 70 semanas de Daniel. Neemias, temente a Deus, pois ele não poderia chegar diante do rei, ele era copeiro do rei, ele não poderia chegar diante do rei como ele estava aí, não é verdade? Na hora o rei bateu o olho nele e falou assim: por que você está com seu rosto semblante triste se você não está doente? Ele podia rolar a cabeça dele ali, porque todo mundo que chegasse dentro do rei tem que estar feliz, né? Tem que mostrar alegria, né? Dentro do rei, né? Dentro do rei, né? E ele estava abatido. Então, quando o rei pergunta para ele, ele temeu, né? E o rei dele pegou e falou:
Foi sincero, lógico, tem que ser sincero, mas ele foi, ó, eu estou triste porque a cidade onde estão os sepulcros do meu pai está queimada pelo fogo. Por isso que eu estou triste. O que me pedes, então? O que ele fez? O rei disse: o que me pedes? Se é do agrado, ele orou primeiro. Isso eu ia Orei falar. ao Deus dos céus. O rei disse: o que me pedes? Lê esse versículo aí. Se é do agrado do rei. Não. Hã? O que o rei fala para ele primeiro? O que me pedes agora? O que me pedes agora? O que ele fez? Orei ao Deus dos céus. Me orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Se é do agrado do rei, se o teu servo Certo, aceita. tá bom, não, é isso aí. Uhum. Então lê esse comecinho, por favor. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Isso, e disse ao rei. Então, é isso aí. Então o rei falou: o que me pede agora? Ele não falou assim: rei, dá um tempinho aí, peraí, vou lá no meu quarto e já volto. Ô, senhor, ele não fez isso, mas ele fala que ele orou. Orou e disse. Então o senhor falou, o rei falou: que me pedes então? Ele falou assim: e agora? Ele orou. Isso que eu vejo que é o orar, quando fala orar sem cessar. Orar sem cessar, o que é? Ficar no seu quarto o dia inteiro ajoelhado lá? Não, é que o nosso orar deve ser sem cessar nesse sentido. É sempre diante do Senhor. Aconteceu com ele diante do rei, o rei fala com ele e ele fala com o seu Senhor. Ó, se é o agrado do rei, então peço que me permita eu ir lá. Foi ali assim, não foi ajoelhar ou ter que sair. Ele estava orando o Senhor. Esse orar aí. Que inclusive, quando sai o assunto sobre cobertura da mulher, né, e a não cobertura do homem, que é o mesmo plano, né, é no mesmo plano, não é a questão que a mulher, por colocar o véu, ela é inferiorizada, não é isso. É uma questão de ordem. O homem também, é o mesmo mandamento para ele, para que ele não cubra a cabeça. E ela deve cobrir a cabeça. Então agora imagina, o irmão está de moto lá, vai orar, não posso orar. Não posso orar, nem pensar, eu estou do capacete. Eu vou orar. Vai na moto, no capacete. É assim que faz? Não. É que nem o irmão também está dirigindo sem cobertura, ele não pode orar, então nós não pode orar. Entende? E assim foi com ele ali, diante do rei. Que me pedes agora? Agora. Me ajuda agora. Isso foi aquela coisa contínua e ele já falou para o rei. E o rei concede. E eu já perguntei, não sei se já ouviram as dispensações, quem que era esse rei aí? Era Assuero, né? Assuero. Artaxerxes é título, não é nome dele. O rei Artaxerxes é título, não é aquele César. César não é nome, César é título. Né? Havia os Césares, né? Em Roma, né? Então havia César Augusto, Júlio César, que é César Júlio, né? O Júlio César, e enfim, os Césares, né? Então era um título. E aqui Artaxerxes, que não era da Babilônia, tá? Já era de quem aí? Lê o versículo aí, por favor. Versículo 1. Não, eu vi o capítulo 2, versículo 1. Né? Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, estava posto o vinho diante dele. E eu peguei o vinho. Não fala onde ele é? Então no capítulo 1 fala então. Ele era ele era persa. Né? Ele era persa. Porque aí nós estamos encontrando já. Porque, olha, presta atenção, quer ver? Daniel, ele fez parte do qual reinado? Da Babilônia, Nabucodonosor. E Babilônia foi tomada por quem? Pelos persas. Medos e persas. Só que quem prevaleceu foram os persas. Por isso que
na visão de Daniel, tem uma das visões uma visão que ele vê dos animais. O segundo é um que ele levanta sobre um dos seus lábios. Ele está falando sobre os medos e os persas. E quem prevaleceu e se levantou foram os persas. Então esse rei aí, reinando aqui, logicamente na Babilônia, mas o império que estava reinando ali eram os persas, que eram dos medos e persas. Sim, então ele era casado com quem? Esther. Esther. Então ele já, inclusive, havia livrado já os judeus. Quem quiser ler o livro de Esther, é ele que está, esse homem aí. O versículo 6 fala: então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele. Quanto durará? Era Esther. Então ele na confiança, logicamente, do Senhor, mas ele estava vendo a rainha sentada do lado dele, que era judia que nem ele. Então ele tem a ousadia de falar, o rei falou: eu quero edificar a cidade. E ele concedeu. Ele era amigo do povo dos judeus. Portanto, a rainha, a esposa dele era judia. E então o Senhor abre as portas aí, começa aí as 70 semanas de Daniel. Então começa aí. Então vamos lá, versículo 25, lê outra vez para poder chegar lá no assunto. Daniel 9, versículo agora 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar, para reedificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Certo. Vocês lembram o sonho de Nabucodonosor? Com Daniel, vamos voltar, estou retrocedendo um pouco para lembrar isso. Daniel foi aquele que foi interpretar o sonho de Nabucodonosor. Lembra? O que Nabucodonosor sonhou? O que Nabucodonosor sonhou? Vai falar que é um sonho que eu estou emocionado, hein? Isso, então Nabucodonosor teve um sonho que para ele foi terrível. Ele viu uma estátua que tinha cabeça de ouro, o peito aqui de prata, o quadril de bronze, que até as pernas, né, quase até o joelho praticamente era bronze, e a canela para baixo. Então ele teve um sonho, e essa estátua para ele era terrível, porque ele não entendia que os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. E daí veio uma pedra que não foi cortada por auxílio de mão, vem, bate no pé dessa estátua, a estátua cai e se desmancha do jeito tal que nem pó não sobra dela. E essa pedra que bateu no pé da estátua, ela cresce e se torna um monte tão grande que o mundo inteiro vê. E ele ficou pensando o que era isso. E daí ele chama os magos, os encantadores, os conselheiros dele e fala assim: eu quero que interpreta meu sonho. E daí todo mundo: não, então fala o sonho, isso que a gente vai interpretar. Ele falou: não, eu quero que vocês falem o que eu sonhei e o que o sonho quer dizer. Daí todo mundo falou: então quem vai fazer isso? E daí ele vai e dá um decreto para matar todos esses caras que eram os adivinhadores e que não adivinha nada. Tem que falar o que eu sonhei e o que eu sonho. Lógico, né? Porque hoje eu falo assim: você sonhou o quê, hein? Eu sonhei que o passarinho estava voando. O passarinho quer dizer... Não, tem que adivinhar tudo. E daí Daniel ouviu sobre essa questão e ele fala, não lembro o nome do cara lá, avisa o rei que não fazer, que o senhor pode fazer isso aí. Daí ele ora e vai lá o rei falar: Deus tem a revelação. E daí fala: tu, ó rei, estando assim, sabe, você viu isso, e conta a estátua dele inteirinha e fala: isso quer dizer o quê? Que a cabeça, vamos lá, aqui, ó. Deixa eu passar aqui, ó.
Aí. Bom, isso aqui é o que remendei, peguei na internet e remendei, tá? Porque o reinado vai até quase o joelho, tá? Aqui vai até na mini saia dele aqui, mas não era isso aí. Dá pra ver, mano? Então a cabeça dele começa a contar. Que tudo o que ele tinha visto, as divisões daquela estátua, eram os reinos que viriam até o estabelecimento do reinado de Cristo. Que viria uma pedra que ia bater nessa estátua aí. Não está sendo de Roma aqui não, tá? Devia ter colocado lá de cá para não confundir. Deu, tá meio confuso. Então, seriam os reinados que aconteceriam até o estabelecimento do grande reino de Cristo, que é aquela pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, que derrubou toda essa estátua e ela se tornou o reino. Então essa estátua tinha cabeça de ouro, que ele fala assim: tu és a cabeça de ouro, fala para Nabucodonosor, que era o Império Babilônico. E depois o de prata seria o Pérsia e os Medos e Persas. Depois viria a Grécia, o romano, e o pé no final é o romano restaurado, certo? Então esse seria o sonho dele. Tá. Então, só voltando, só para dar uma compreensão melhor. Então, quando Daniel viveu, ele viveu nesse tempo aqui, ó, da Babilônia, que durou, a partir do cativeiro, durou só 66 anos. E logo daí a Pérsia veio e tomou posse, e durou 208 anos o Império da Pérsia. Aqui foi onde nós estamos lendo lá sobre Artaxerxes, né? Que Neemias recebeu autorização para reedificar. Então foi nessa época aqui, ó, no reinado dos persas, certo? E depois a Grécia veio e tomou posse do reino também, e assim foi acontecendo até o Senhor chegar para reinar. Então vamos lá outra vez, voltando para poder entender outra vez Daniel. Então, Daniel outra vez? Daniel. Então vai, então versículo 25, outra vez, por favor. Por favor. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Desde a saída da ordem para reedificar e restaurar Jerusalém, 7 semanas e 62 semanas. Não é isso que está escrito aí? Quantos são aí? Quem sabe matemática? 7 semanas, 62. 7 semanas e 62 semanas. Quantas semanas são? 69. Quantas? 69. 69. Semanas. 70 semanas de Daniel. Primeira parte. 7 semanas. Por que está dividido as 7 semanas então? 7 semanas e 62 semanas. Não é que está escrito? O que aconteceu aí? As ruas, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as As praças. ruas e o tamanho. Aí fala muro aí? Se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, essas 7 semanas foi o tempo, que é a primeira parte aí, ó, que são 49 anos, que foram a reconstrução daquilo que Neemias pediu. Tá? Então, foram 49 anos para ele fazer isso, imagina. Por que tão demorado assim? Por que foi tão demorado? Ele era meio... trabalhava em meio período só, será que é isso aí? Porque o povo se preocupava mais com sua própria casa do que com... Teve 2 problemas ali sérios. Um foi os inimigos que atrapalhavam a construção, os falsos irmãos que atrapalhavam, até eles edificavam uma ferramenta na mão, em uma mão e a arma na outra. Então era um tempo de luta, né? Tinha os inimigos e ao mesmo tempo eles tinham que edificar. Então eles tinham que trabalhar e vigiar ao mesmo tempo. E outra parte, e outros momentos, inclusive,
o povo parava, ia cuidar das suas coisas e largava. Isso não, então, lendo Malaquias, Ageu, esses profetas, conta essa história, esse tempo aí. Conta esse tempo aí, ó, que foi difícil. Então, por isso que fala que ia ser reedificado com tempos angustiosos. Porque foi em meio de muita dificuldade. Segunda parte. 62 semanas. 434 anos. Para chegar ao que aí? 7 semanas e 62 semanas. Depois das 62 semanas, o que vai acontecer aí? Fala aí. Será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra, estão determinadas as soluções. Certo. Então, depois das 7 semanas, haveriam mais 62 semanas, até chegar ao quê? O ungido, não é isso? Será cortado o ungido. Outra versão fala será morto o ungido. Mas o correto é será cortado o ungido, porque não é somente a morte do Senhor Jesus. Quando fala dele, é cortado por quê? Porque ele foi rejeitado, não somente morto, ele foi rejeitado.